Paz a todos. Vamos dar início ao nosso culto de celebração ao nosso Deus. E eu queria estar aqui lendo uma porção da palavra do Senhor, que realmente a nossa vida possa nessa noite ser uma terra fértil e uma terra que clama pelo avivamento do Senhor nesses últimos dias que estamos vivendo. É promessa do Senhor. Então eu queria dar início aqui a esse culto de celebração, lendo aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 16. Queria que você acompanhasse essa profecia. E nós vamos estar orando, clamando ao Senhor, para que Ele possa realmente derramar o Teu Espírito, o avivamento sobre toda a terra, sobre todos nós. Todos encontraram? É Atos capítulo 2, a partir do versículo 16. Atos 2, 16. Todos encontraram? Então vamos ler aqui. Eu queria que você acompanhasse a leitura. Isso, porém, é o que foi dito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão, e os vossos velhos sonharão. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então essa é uma garantia que nós temos, que nós vamos invocar o nome do Senhor, e Ele derramará o Teu Espírito. Nós seremos salvos, e nós cremos que o Espírito Santo de Deus, Ele está pairando sobre as nossas vidas. Então vamos orar, dando início. E eu queria que você clamasse ao Senhor, para que a presença dEle possa encher a sua vida, encher esse lugar nessa noite, amém? Então feche os seus olhos e vamos clamar ao Senhor. Pai querido, oramos nessa noite, ó Pai, ó Deus, clamando, Senhor, por Ti, Senhor. Ó Deus, derrama o Teu Espírito sobre nós, sobre as nossas vidas de uma maneira especial. Pai, a Tua presença é bem-vinda. Ó Deus, os sinais, ó Deus, gloriosos, que o Senhor tem prometido, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas aqui embaixo. Pai, é no Teu nome, Senhor, que nós clamamos, Pai, nesta noite. Ó Deus, que a Tua presença, Pai, possa inundar as nossas vidas, o nosso ser, Pai, no nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos e clamamos por Ti, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor, dizendo: quão grande é o Senhor. Eu queria que você contemplasse agora a grandeza de Deus, e declarasse isso, adorando ao Senhor, amém? Meu Deus.
Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, canta Ele, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, é o nosso Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu É tão importante quando nós descobrimos os atributos de Deus, quando nós descobrimos que o amor de Deus é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que perdoa. Talvez nós recebemos algumas acusações do inimigo, mas eu quero dizer para você: o Senhor Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O sangue de Cristo é poderoso para nos limpar, para nos lavar de todos os nossos pecados. Abra o seu coração e receba do Senhor nessa noite a cura. Oh, Jesus, aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu
nossa mente, os nossos pensamentos e a nossa imaginação. Todos nós estamos sendo bombardeados de informações tão sujas, tão poluídas, que nos trazem medo. E a adoração a Deus é tudo aquilo que você quer ser para Deus, é tudo aquilo que o Senhor é para você. E é por isso que nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, porque nós cremos que Ele vai trazer para nós a vida, a cura, o batismo, o avivamento, a presença dEle, a prosperidade, todas as promessas que Ele escreve na palavra dEle, vai se cumprir em nossas vidas. E por isso nós vamos declarar isso. Nós vamos adorar o Senhor, abrindo as nossas bocas, falando, declarando, e a nossa mente vai estar sendo desintoxicada. Esse momento é muito importante. Você não pode vir para assistir, você tem que vir para adorar, para se entregar, para esquecer dos seus problemas, confiando, como nós dizemos aqui, crendo que o Senhor é a nossa solução. Aleluia! Que o Senhor Jesus, Ele já entrou em providência, Ele já deu ordem aos seus anjos ao teu respeito. Nós temos que crer. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. De novo, agora comigo. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Ouvindo o som, ouvindo o som, vem do céu. Diga comigo. Ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Vento impetuoso, traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. O som
dar oportunidade às nossas crianças, para que elas possam subir com a sua ministração. Elas vão estar ali sendo acompanhadas das professoras das salas. Agora, passar para o momento da palavra. Nós estamos aqui com o pastor Regis, a irmã do pastor Edivaldo. Vai ser hoje usado por Deus para ministrar sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Convido a todos a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 1. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 1. É um prazer e uma alegria estar aqui novamente e em mais essa oportunidade poder trazer também a palavra de Deus, que realmente é um privilégio. A última vez que eu estive aqui até eu falei da palavra, a pregação, a mensagem, sua importância, seu valor. Então, para mim sempre isso é um privilégio, que eu entendo o quanto isso é importante. Como eu falei, todo dia a minha vida tem sido abençoada, foi abençoada pela palavra, e eu sei como é. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1. Olha que interessante, irmãos, é a palavra de Deus e como podemos aprender com ela. Jesus diz as seguintes palavras: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira. O que eu vou falar nessa noite, irmãos, tem mais a ver com essa parte específica do versículo. Vou aproveitar este momento ela e vamos decorrer sobre tudo o que diz após isso daqui, aonde diz o seguinte: e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vamos repetir? E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ok, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aqui, falou da palavra como uma forma também daquilo que nós vamos chamar nessa noite, inicialmente, de poda, ou do trabalho de Deus em nossas vidas, daquilo que sucede em nossas vidas, às vezes diretamente por Deus, ou por uma permissão de Deus, ou mesmo quando, às vezes, por uma ação do inimigo, querendo nos destruir, mas que Deus permite aquilo, porque Ele sabe que aquilo que o inimigo fez para mal, Ele converterá em bênção. Que apesar do propósito do inimigo era trazer dor, Deus pegará aquela dor e converterá a causa da dor, a origem da dor em bênção para as nossas vidas. Isso vai ficar muito claro para você nessa noite, após concluirmos essa palavra. Ficou muito forte em mim essa palavra, veio a mim, curiosamente, mas faz sentido, né? Exatamente na semana passada, quando podavam as árvores lá em casa, e aquele ato de podar, e enquanto aquilo acontecia, me sobrevinha exatamente isso, que está na Bíblia, que a Bíblia vem, porque parece que você está matando a planta, né? Parece que é algo doloroso. Toda poda, se você vai ver, à primeira vista, parece algo assim: nossa, você não gostava dessa árvore? E você poda, às vezes ela fica ali, né? Toda ali, extraindo a seivazinha e tal, mas você tem que ter fé, você tem que ver muito mais à frente para entender o propósito daquilo dali. Então, irmãos, às vezes dói. Preste bastante atenção que a poda de uma árvore, o trabalho para que algo produza mais, às vezes dói.
E às vezes isso, não somente a dor, não necessariamente a dor, mas às vezes os desafios. Quero que você entenda que não apenas dor, mas às vezes desafios que sucederam na sua vida são importantes para o seu crescimento. Amém? Amém. Vamos lá. Isso são importantes para nos fazer melhor. Ou seja, tem um propósito. O texto que nós lemos é um dos muitos na Bíblia, como nós veremos hoje. Nós veremos aqui vários. Existem 3, 4 vezes mais que nos mostram coisas assim, para nos fazer melhor. Isso tem um propósito. Eu já reparei algo na vida de alguns pregadores, alguns pastores, alguns homens e mulheres de Deus. Não sei se você já reparou, mas muitos deles têm uma história que eu vou te falar. Tem uma história que eu e você não queria ter vivido o que muitos desses homens e mulheres de Deus viveram. Pare para pensar. Se lembra de algumas pregações, de alguns testemunhos de homens e mulheres de Deus, que eu acho que são uma bênção. Mas quando eles falam, às vezes, da sua infância, ou de algum momento da sua vida, e ali no meio tem uma enfermidade, tem uma luta, tem uma dor, tem um desafio, né? E hoje você está lá, sendo abençoado por aquela pessoa que é um líder, um pastor, mas quando você ouve o testemunho dele, você fala, eu gostaria de estar onde ele está agora, nesse ponto, mas de ter passado pelo que ele passou, não. Mas é aí que está, é nesse ponto que eu venho falar nessa noite, porque ele só é o que ele é, porque ele passou por aquilo que ele passou. Amém? Amém. Não tem como pular isso. E aí que muitos querem pegar atalho e não dá certo. E aí que muitos não querem pagar o preço, por isso não são. Alguns até dizem, olha, se você pede para Deus fé, Deus não vai ensinar, vou te dar fé. Ele vai te dar lutas, provações, para que você mostre a sua fé em meio à luta e à provação. E aí você, em meio à luta e à provação, enfrentando o leão, na cova dos leões, enfrentando o gigante, você fala, agora eu sei que eu tenho fé. Porque tinha um gigante grande na minha frente, eu tinha 5 pedrinhas, venci o gigante. Porque me jogaram na cova dos leões e eu fiquei, confiei em Deus, então agora eu sei que tem fé. Como é que você sabe se você tem fé se ela não é provada? Alguém pode dizer que tem fé se em nenhum momento essa fé foi colocada à prova? Vamos ver isso. Vamos começar a citar alguns exemplos bíblicos. Moisés foi uma bênção, né? Pai da paciência, mas quantas vezes, e mesmo antes, quando você vê a vida de Moisés, alguns dividem ela em 3 períodos de 40 anos, e ali ele quase morre no início, foi num rio para morrer, alguém encontra, já começou difícil. E aí está tudo muito bem, e daqui a pouco, porque ele vai defender alguém ali, um judeu, e aí ele tem que sair correndo, e aí vai para o deserto, passa a ser pastor de ovelha lá no meio do deserto, alguém que estava numa linha de sucessão de Faraó, criado pelo Faraó, agora está no meio do deserto. Então você vê assim, aquele momento de Moisés no deserto, aquela luta dele no Egito, o confronto, o enfrentamento no Egito, o risco dele, lutas. Mas então nós vemos que Moisés foi o que foi. Ele foi preparado, nós vemos que desde o início ele foi preparado, principalmente naquele momento no deserto, para que ele se tornasse o que se tornou. Vamos ver mais exemplos. Davi, pastor de ovelhas, uma vida muito simples no início, uma criança pastoreando ovelhas. Ele não era o favorito dos seus pais, o esquecido. Olha, cadê os seus filhos? São esses aí. Nem se lembraram de Davi, o caçula, o pequenino, o ruivo, que não, em nenhum momento da Bíblia ele é citado como o mais belo, o mais forte. Saul é citado, Davi não. Agora, Davi naquele momento, veja bem, quando ele foi enfrentar a grande Golias, ele disse que quando criança, pastoreando as ovelhas de seu pai, ainda muito jovem, ele era naquele momento, ele enfrentou o quê? Um leão e um urso. Te pergunto, será que foi à toa que aquele jovem, que aquela criança, porventura, enfrentou aquele leão e aquele urso? Com certeza não foi. Foi esse o argumento que Davi teve perante aquele rei, não somente perante para aquele rei, mas por ele próprio. Ele creu,
Amém, irmãos? Amém. Estão entendendo? Prova, luta. Mas isso não foi fácil, isso não é fácil, isso é bonito da gente imaginar. Mas você imagina que quando foi naquele momento, talvez ele teve medo. E talvez ele pensava, Deus, mas o que o Senhor tem contra mim? Como muitos de nós às vezes pensam, estou aqui quieto, cuidando do ovelha, daqui a pouco parece um leão, agora um urso. Mas isso era necessário para que depois ele se colocasse perante então o gigante e dissesse, eu já passei por tais situações, então agora é o próximo passo, agora é o gigante. E aí agora vem o gigante, e Davi tem que enfrentar o gigante. E eu te pergunto, você quer ser como Davi? Mas você quer enfrentar o gigante? Para ser como Davi, nós temos que enfrentar o gigante. Nós temos que nos colocar frente a frente com o gigante. Amém, irmãos? Amém. Espiritualmente é assim. Se nós não queremos confrontos com o inimigo, então não espere crescimento. Não espere crescimento. Se você não quer. Certa vez eu estava com alguém muito próximo. E ele vê um filme lá secular. Um filme secular. E naquele filme secular, uma coisa demoníaca, satânica, que a gente nem deve ver esses filmes, mas ele estava lá vendo. Eu sei que o inimigo matava lá, já matava o pé de gente. E ele, até evangélico, tudo, mas criança, inocente, maduro espiritualmente, como tem muitos. Ele fala, olha, tá vendo? Por isso que não deve mexer com o diabo. Porque, né? Olha, não é mexer com o diabo, não é que a gente mexe com o diabo. Mas tem como você fazer a obra de Deus sem um confronto com o diabo, com o inimigo? Não tem, irmãos, porque o reino são vidas que às vezes estão nas garras dele, que você tem que tirar. É como disse Davi, olha, o leão e o urso estavam lá pegando as ovelhas do meu pai. Para tirar as ovelhas do meu pai, eu tive que enfrentar o leão e o urso. Então, se nós não queremos ter confronto com o inimigo, não vamos ter nenhuma vitória, espiritualmente falando. Davi enfrentou tudo isso. Ele enfrentou o gigante. Meu irmão, para ser como Davi, tem que enfrentar o gigante. Agora vamos ver mais a Bíblia. Olha o tanto que a Bíblia fala sobre isso. Te pergunto, o ministério de Jesus começou como? Mateus capítulo 4, versículo 2. Alguém leia, por favor. Quem achar pode ler bem alto. Sim. E chegando-se a ele, o pecador. Obrigado, só até aí. Olha só, irmãos. Agora, segura aí, por favor, mas veja o que diz o versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. Espera aí, o início do ministério de Jesus. Então, irmãos, para começar o ministério de Jesus, foi assim. Como? Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você está vendo que não é somente na vida de homens e mulheres dos nossos dias que assim sucede? O início do ministério de Jesus foi ele levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está entendendo? O que eu venho aqui nessa noite falar é sobre isso. Não se forma alguém grande sem ser provado e aprovado. Sabe, para você exercer qualquer profissão neste mundo, o que você tem que ser? Provado. Você tem que passar por provas onde você é provado a sua capacidade, o seu conhecimento. E uma vez aprovado, você recebe por exemplo, uma licença. Muitos talvez não fazem essa relação, né? Me lembro de estudando alguma coisa na licenciatura, isso ficava claro. O professor, ele é chamado licenciatura porque ele tem uma licença para ensinar. Isso vem de muito tempo, aonde o professor, ainda hoje era para ser assim, mas isso talvez não é muito claro. É chamado de licenciatura porque ele tinha, e somente quem tinha uma licença podia ensinar. Então é uma licenciatura, ou seja, ele tinha que fazer a prova, ser aprovado, aí ele tinha uma licença para ensinar, assim como todas as áreas. Então o próprio Jesus como homem, e aqui veja Jesus como o Filho do homem, né? Porque Jesus ele tinha aquela dupla natureza, 100% Deus, 100% homem. Ele é o Filho do homem, exatamente como eu e como você.
exatamente como eu e como você. Então ele foi provado no início do seu ministério, apesar de que era Deus, mas aqui ele foi provado como homem, e como homem ele poderia fracassar, mas ele não fracassou. Agora veja bem, olhe para Jesus como homem, como o Filho do homem, que na cruz teve sede. Ele sentia sede, sentia cansaço, sentia sono, como eu e como você. Mas durante o ministério dele, o que ele se lembrava? Olha bem para cá, por favor, preste atenção nisso. Olha como é importante para Jesus que o início do seu ministério fosse assim. Durante todo o seu ministério, o que ele se lembrava? Que como homem, como filho do homem, ele já foi provado pelo próprio diabo e o venceu. Amém? Amém. Então ele não precisava temer mais. Ele não precisava temê-lo mais. Por quê? Já fui provado pelo próprio diabo aqui na terra como homem e o venci. O venci pela palavra, né? A forma que eu venci não é como Deus estralando o dedo assim, falando, ó, eu sou Deus. Não, eu venci como homem, através da palavra. Como eu e você podemos vencê-lo como homem. Amém? Dando a nós o exemplo, o seguinte exemplo, só para nós passarmos adiante, nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando dessa questão específica da aprovação de Jesus, mas ele passou por isso como homem, exatamente como nós, para dizer, eu venci, vocês também podem, da mesma forma. Amém? Sem usar nenhum poder espiritual sobrenatural, da mesma forma que eu venci, simplesmente usando a palavra. Os deuses. Agora, então veja bem, na vida de Jesus assim foi. Só antes de passarmos para frente, irmãos, quero pegar algo que eu aprendi na minha vida muito, uma lição com relação a isso, antes de passarmos adiante, uma aplicação prática, por favor. E na minha vida eu já passei por várias provas, em vários momentos que às vezes a gente fica assim, né? Todos nós às vezes ficamos assim. Senhor, parece que o senhor tem algum problema comigo, né? Não é verdade? Senhor, né? Porque eu quero fazer as coisas, eu de repente uma luta daqui a pouco, mas em vários desses momentos eu entendi o quê? Que cada vez que eu passava por uma luta daquela, e às vezes era grande, mas ela estava no meu limite. E às vezes assim, eu falava, Senhor, aqui está o meu limite. De repente, tá bom, se é, parava, às vezes a luta parava. Mas aí eu entendia que o meu limite agora ficou o quê? Maior, mais forte. Amém? Estão entendendo? Porque eu sabia, me lembrava, que eu já tinha passado por uma luta até aquele ponto. A próxima luta, eu te pergunto, em outro momento futuro, seria o quê? Maior do que aquela. Um passinho ou dois maior do que aquele. Porque até aquele ponto eu já sabia que eu era capaz de suportar. Amém? Está entendendo? O que a Bíblia nos diz? Que Deus não nos deu luta ou provação maior do que a nossa capacidade. Mas como é que a nossa capacidade cresce? Chegando Deus no nosso limite. Aí o nosso limite se torna o quê? Maior. Então espere que a próxima, em nome de Jesus, vai ser maior. Porque é assim que se torna forte. Amém? Amém. Pessoal que gosta de academia, não é assim? Você põe ali uma medida, chega até a ela, fala, eu consigo levantar esse peso. Então agora, a partir daqui eu vou pegar uma coisa mais forte. Então, meus irmãos, quem quer crescer, né? Quem quer crescer? Agora, quem fica meio assim? Não sei se quer, não sei se não quer. O ministério de Jesus foi uma bênção, mas como ele começou o seu ministério sendo provado pelo próprio diabo. Porque a bênção era grande, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. E alguns então dizem, olha, então acho que Deus deve ter um grande propósito na minha vida. Amém. Amém, né? Porque a aprovação foi grande, então amém. Então quer dizer que você é forte, meu irmão, para enfrentar. Meu irmão, deixa eu te falar, vamos aplicar algumas coisas. O que eu falei é muito interessante com relação, antes de passarmos adiante, essa questão de que olhe para a sua vida e veja, tudo que difícil que já aconteceu na minha vida, eu sei que até aquele ponto eu sou capaz, porque eu já passei por aquilo. Foi difícil, foi, mas eu sei que eu venci. Então, pode ser algo mais difícil, eu ainda não sei, mas até aquele ponto eu sei que eu já venci. Meu irmão, nós às vezes enfrentamos momentos difíceis, dores. Nós vivemos num mundo muito hedonista. Pregar essa mensagem não é normal em muitas igrejas. Aqui eu prego, tenho liberdade, o pastor, né? é de Deus, é de Deus, a igreja não está querendo, olha, porque muitos, talvez o pastor está preocupado, não, o pastor, o pregador, prega a mensagem aí dizendo assim, olha, né?
Só bênção, só flores, tapete vermelho para onde você passar, né? Às vezes nós queremos ouvir mensagens assim, mas eu te pergunto, essa mensagem, essa vida te cresce, te leva a algum lugar? Não! Então nós queremos hoje um mundo muito hedonista. Há um apóstolo de televisão, tal, não vou citar o nome, mas ele em um momento ele falou isso. Ele falou, olha, nós pregamos uma mensagem que deixa as pessoas assim, né? Para cima, que as pessoas saem da igreja, vou arrebentar e tal, né? Mas não é por aí. Nós não podemos pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, nós devemos pregar aquilo que as pessoas precisam ouvir. Amém? Amém. E tem a ver com o que eu vou falar agora, só antes de passar adiante, sabe? Porque nós pais, por exemplo, falhamos muito com relação a isso. Nós queremos privar os nossos filhos de todas as lutas que nós passamos na vida, não é verdade? Muitos pais são assim. E aí você está limitando o seu filho. Aí você está fazendo com que o seu filho não seja o homem e a mulher que você é. Porque o homem e a mulher que você é só foi moldado, assim como uma lâmina é moldada no fogo. E as lâminas mais fortes, o aço mais forte é moldado no fogo mais intenso também. E quando você, sabe, eu vou citar aqui um exemplo de alguém lá de fora, parecido com o Liberato, que morreu há pouco tempo. Dizem que ele era o dono da ReHap, um dos donos da ReHap em algum momento. Quando eu vi aquela entrevista, o salário dele era R$1 milhão por mês, fora o que ele ganhava lá da ReHap, de outros investimentos. Aí o que ele disse? Era uma esposa médica, tinha 3 filhos, o que ele disse? Eu não dou para os meus filhos tudo o que eles querem, para que eles entendam que nem tudo que eles quiserem na vida eles terão. Então aquele homem tinha essa sabedoria, e precisa ter essa sabedoria. Ele falou, olha, eu posso, mas eu não dou tudo o que eles querem, porque eles têm que entender, e é somente assim, não adianta explicar, porque senão quando ele crescer, ele vai falar, eu quero namorar com uma pessoa. Aí tal pessoa não quer namorar você, apesar de você ser rico, milionário. Não, mas eu quero, então eu vou matar o fulano, vou matar ela, vou fazer, né? Porque eu quero, e eu sempre tive tudo o que eu queria, não sei ouvir um não, então eu vou. Então assim dizia, Eclesiastes 7:2, alguém leia por favor. Eclesiastes 7, capítulo 2, capítulo 7, versículo 2. Eclesiastes 7, versículo 2. Se achar, pode ler bem rápido. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Interessante, né? É isso que está na Bíblia. E às vezes nós não conhecemos. Está vendo, irmãos? O tanto que a Bíblia é rica. Amém? Olha bem para cá, por favor. Olha quantas lições nós temos na Bíblia. Por isso que todos nós temos que ler a Bíblia. Você sabia que esse versículo está na Bíblia? Ou se você sabia, mas você se lembra dele? Melhor ir na casa onde há luto. Quem disse isso? Foi Salomão, o homem mais sábio que já teve. Onde há luto, do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Meu irmão, isso não é masoquismo, isso não é gostar de sofrer. Isso é entender que há certas coisas que são necessárias, apesar de dolorosas. Por exemplo, o que ele acabou é o que ele disse aqui: o fim de todos os homens, meu e seu, é esse. Amém? É luto, é deixar essa terra. A não ser, como um amigo, um irmão que eu me lembro, falava brincando, né? Tem que ser brincando, né? É engraçado, mas ele dizia: olha, eu quero ir para o céu, mas eu quero ir de caravana. Então ele queria ir no arrebatamento, né? Ou seja, ele queria ir para o céu de caravana, né? Não queria ir sozinho, não. Porque ir para o céu sozinho é quando a gente morre, né? Não é bem ir para o céu, mas é o caminho, né? Quando a gente deixa essa terra. Mas sabe, embora pareça doloroso, mas a gente tem que entender isso. Tem um tio e você sabe que tem muitas pessoas assim, você não pode falar de morte perto dele. E aí ele não é evangélico, é místico, aí ele bate na madeira. Não fala de morte perto de mim não. Ele tem medo de falar de morte. Mas como ter medo de algo que é inevitável? Amém?
Quando alguém nasce, acabou de nascer, a única certeza, a certeza mais clara que você tem na vida daquela pessoa é que um dia ele morrerá. Tal como ele nasceu, um dia ele morrerá. O fato dele ter nascido quer dizer que um dia ele morrerá. Então, a Eclesiastes diz: melhor é a casa onde há luto, porque ali se vê o fim de todos os homens. Meu irmão, e em muitos velórios, o Espírito de Deus opera e age. E muitas pessoas às vezes são tocadas com homens e mulheres de Deus, como eu disse na última vez aqui da palavra, né? Com palavras que Deus usa homens e mulheres para trazer naquele momento, quando ele reflete, fala: olha, né? O hedonismo, a vida pelo prazer, o carpe diem, o viva o dia, mas haverá um dia em que nós deixaremos essa terra. Amém? E nós temos que preparar para esse dia hoje. Porque que para o vestibular, às vezes a gente prepara muitos anos, mas para o momento mais importante da nossa vida, que é o momento que nós vamos deixar essa terra, ou seja, o que eu fiz até aqui, o que eu plantei, o importa naquele dia em que deixarmos essa terra, aquelas coisas que são eternas, aquelas coisas que estão lá no livro de Coríntios, dizendo, na carta de Coríntios, dizendo que será avaliado no julgamento dos salvos, que o fogo não queimará, coisas que repercutem na eternidade. A Bíblia diz obras de ouro, de prata e pedras preciosas. Amém? Isso está na Bíblia. Coisas que vão ser avaliadas e que vai haver galardão no céu. Não seremos apenas salvos, mas haverá galardões nos céus. Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Temos que entender essas coisas, então vamos continuar. Eu falava de nós como pais. Deixa eu citar outra coisa também dos nossos dias. Existe alguém aí que tem muitos vídeos sobre ele, talvez você já tenha visto, eu não me lembro. É um psicólogo, um pedagogo, um filósofo, alguém muito bom. Ele tem muitos vídeos interessantes do Nordeste. E tem um dele onde ele fala que ele acompanhando um pai, ele tinha algo para fazer, falou: mas tem que acompanhar ele. Um pai do Nordeste, daqueles pobres de maré, retirante do Nordeste, que foi buscar os filhos no aeroporto, chegando da Disney, adolescentes. E aqueles jovens, aí ele falou: não, tem que ir lá, coitado. Ele achando que os jovens iam, né? Mas infelizmente é a realidade que vivemos. Aqueles jovens roubando o pai, tá. O pai meu filho. Aí com o pai começando a contar: olha, eu vivi, né? Vim lá do sertão e tal. Aí os filhos criticando, zombando o pai, como muitos de nós ouvimos, muitas pessoas ouvem, ou talvez nós fizemos, né? Já vai começar a conversa do retirante. Pensa só, né? Um jovem adolescente, e talvez muitos de nós agimos assim. Meu pai, por exemplo, eu tive uma vida difícil, mas meu pai, com 9 anos de idade, ele brincava, né? Ele dizia que com 9 anos de idade ele era engenheiro. Porque meu pai tem um filho engenheiro, doutor em engenharia, né? Mas ele disse que com 9 anos de idade ele já era engenheiro. Porque com 9 anos de idade ele era acordado lá na roça e era colocado na frente de um boi, um engenho de cana grande, assim, que era diâmetro dessa igreja aqui, no circo, onde ele andava na frente do boi, puxando o boi, porque um boi daqueles grandes, eles põem lá uma corda assim, lá no focinho, não sei aonde, uma criança puxa ele, né? Mas tinha que andar na frente, 5h30 da manhã ele acordava para ficar na frente do boi. Então, quem mexe com engenho na roça é engenheiro. Então, a vida do meu pai foi uma vida muito difícil. Mas, meus irmãos, homem de fibra, estão entendendo? Essa vida muito difícil faz homens e mulheres assim de uma fibra. Meu pai tinha uma fibra, parece que era feito de aloeira, daquela coisa assim, mas foi uma vida dessa. Então, mas aquele homem lá falando, né, dos seus filhos, daquela situação, e ele tem muitos vídeos assim, onde os pais são muito prósperos, e olha só, pessoas que enfrentaram muitos desafios, por vezes até dores, cresceram muito. Quando você olha a história, não apenas cristã, não apenas evangélica, mas quando você vê a vida de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos mais famoso da época da Guerra Civil, da 13ª emenda, da libertação dos escravos, um dos presidentes mais conhecidos. Quando você vê a vida dele, lenhador, não passava para nada, não era aprovado em nada. Então você vê a história de muitas pessoas, assim, não apenas espiritual, mas no mundo secular também. Você vê
Existe um ditado que eu queria citar aqui, preste atenção, vamos passar adiante, mas olha como há coisas na Bíblia, há questões espirituais e há questões seculares que levam isso. Há um ditado aí fora, não sei se você já ouviu, ou a origem dele, que diz o seguinte: aquilo que não me mata, me fortalece. Quem já ouviu esse ditado? Mas ele é interessante. Aquilo que não me mata, me fortalece. Não vou aprofundar nisso, isso é um pensamento, mas de uma certa forma, sabe, tem a ver com esse sentido que a prova, a dor, nos fortalece. O exército prepara as pessoas para quê? Para a guerra. Que a coisa mais difícil que existe nesse mundo é a guerra. Mas ele prepara como? Levando a pessoa no limite da morte. De vez em quando ele ultrapassa um pouco o limite e alguns morrem lá. Aí ele fala assim: agora, peraí, vamos puxar o limitezinho um pouco para cá, né? Um limite um pouco para cá. Mas o exército leva os seus soldados no limite da morte. Então aqueles soldados, eles estão preparados para a guerra, porque eles vão para a guerra sabendo qual é o limite deles, né? Há esse ditado. Agora, antes de passar adiante, e eu vou voltar para a vida, prometo que vou voltar agora, mas eu quero citar mais uma coisa. Preste atenção, olha para cá, olha como isso é interessante. Levando os meus filhos ao médico, eu descobri algo que você talvez já saiba. Eu sabia, mas talvez não era tão claro. Eu vi no médico, né? Doutor, esse menino sente uma dor aqui. Chegou ao entendimento que era o quê? A dor do crescimento. Sabia disso? Meu irmão, hoje eu vim aqui falar para vocês da dor do crescimento. Amém? Espiritualmente, moralmente, emocionalmente, não apenas fisicamente, como existe na medicina, e é um fato, é uma realidade que existe a dor do crescimento, também temos a dor do crescimento. Amém? Às vezes dói, meus irmãos, às vezes dói. Deus, para nos fazer crescer, para nos tirar da nossa inércia, para nos tirar do nosso sono, às vezes para nos despertar, para nos levar mais além, às vezes dói. O desafio, sabe, é um fato biológico que existe a dor do crescimento quando os ossos estão se alongando. Então, meus irmãos, não fujamos. Mas nós vamos prosseguir, você vai entender como procurar discernir. Preste bem atenção, você vai entender, mas é toda e qualquer dor, pastor? Não é. Eu vou te ensinar, vou te dar uma dica que eu aprendi, que eu vivo, para tentar discernir quando é e quando não é. Você vai ver que a Bíblia fala sobre isso. Atos capítulo 9, versículo 8. Alguém leia, por favor. Bem rápido e bem alto. Atos 9, 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não viu a ninguém, e seguindo-o pela mão, o conduziram a Damasco. Continue. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Meu irmão, isso está na Bíblia. Como foi o início da vida espiritual de Saulo? A conversão de Saulo? Homem duro, né? Mudou inclusive de nome. Era Saulo. Aqui ainda era Saulo. Veja que a Bíblia fala Saulo, mas ele se transformou em Paulo. Mudou até o nome. Mas como foi o versículo? E guiando pela mão. O início da vida espiritual de Paulo, ele teve que ser guiado pela mão, porque ele nem mesmo conseguia andar por si próprio, e levaram a Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver, 3 dias cegado, difícil, né? Durante os quais nada comeu nem bebeu. Estão vendo, irmãos? Há muitas referências, muitas situações na Bíblia de bênção. Aqui nascia Paulo. Mas como foi o nascimento de Paulo? Foi em meio à dor. É semelhante ao meu e o seu nascimento, né? Quando a gente nasce ali, sabe aquela cena que eu acho que às vezes acontece ou não acontece, depende da situação, onde o médico pega a criança pelo pé e dá umas palmadas na bunda, para que ele chore, porque ele precisa chorar, que se ele não chorou, ele precisa chorar, para pôr para fora lá alguma coisa que está na narina, que precisa colocar. O crescimento espiritual de Saulo, o nascimento foi assim, cegado, 3 dias sem ver, durante o qual nada comeu, nada bebeu. Meu irmão, há um pastor, me fala o nome aqui agora, uma bênção, uma bênção, uma bênção. Sabe o que ele dizia sobre cultos iguais a esse nosso? Se alguém lembrar o nome, ele pode dizer.
clássico de 30, 40 anos atrás, pouco lido. Porque muita gente não quer ler livros de pessoas assim. Ele dizia que após um culto onde Deus fala, igual a esse ou qualquer outro onde Deus fala, que o normal ou o natural às vezes não era sair e banquetear em algum lugar, mas às vezes era estar assim, sabe, pensando, refletindo, às vezes até chorando conforme aquilo que Deus falou e continua a falar. Meu irmão, há um sermão que é um dos sermões mais conhecidos da igreja, mais famosos, pregado por Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Sabe qual é o título desse sermão? Pregadores nas mãos de um Deus irado. Pregador presbiteriano, pregador da graça. Mas ele pregou essa mensagem. Esse sermão ele não concluiu, não teve como concluir, porque no meio do sermão as pessoas vinham à frente querendo se converter no meio da pregação, não teve como concluir. Ele foi pregado mais ou menos naquela época do faroeste, naquela época dos Estados Unidos, uma época difícil, mas disse que naquela noite podia se ouvir na cidade, alguém que andou pela cidade à noite, se ouvia as pessoas chorando em suas casas. Amém? Estão entendendo? O mover de Deus era tão grande que tanto quando as pessoas iam à frente chorando, querendo se converter, arrependidas dos seus pecados, também pela madrugada se ouvia as pessoas chorando em suas casas, arrependidas dos seus pecados. E esse pregador que eu falei, esse outro, então disse essa situação que em cultos onde Deus fala, o normal era depois estarmos como que uma vaca remoendo o seu alimento. Nós sabemos que a vaca ela come, vai para o estômago, tem parece que mais de um estômago e tal, e a comida vem à boca e vai para o estômago, e vem à boca, e ela vai remoendo, regurgitando, né, aquele alimento espiritual. Então, Paulo, o nascimento espiritual de Paulo foi assim. Amém, irmãos? Só antes de passarmos adiante, porém hoje, às vezes, como eu falei, nós estamos procurando igrejas que são clubes de alegria, né? É a doutrina da prosperidade, a qual eu já falei aqui várias vezes. Eu creio em prosperidade, que Deus prospere. Se você for buscar prosperidade, você vai receber prosperidade. Agora, a grande questão é: Deus te chamou para você ser crente, para você buscar prosperidade? Não, isso não está na Bíblia. A Bíblia diz que você pode buscar e pode receber, tudo bem. Você quer usar a sua fé para isso? Use e receberá isso. A grande questão é: eu devo usar a minha fé, a minha vida espiritual aqui na terra inteiramente para buscar prosperidade ou para buscar salvação daqueles que estão indo para o inferno? Amém, irmãos? Estão entendendo? Ou para buscar já um pouco da comunhão, da intimidade com Deus, com que nós vamos passar a eternidade? Porque esses prazeres daqui são bons, maravilhosos, mas como a Bíblia diz, é muito pouco comparado à glória do porvir. Amém? Então, tem um punhado de coisa. E agora, só um pouco mais refletindo a respeito dessa questão de situações difíceis, mas que são necessárias. E por vezes também eu penso sobre essa situação. Olha só, dentista. Quem gosta de ir ao dentista? Talvez nenhum de nós gosta de ir ao dentista, mas todos nós vamos ao dentista porque é necessário. E quem não vai ao dentista sofre muito, né? E é complicado, fica feio, banguela, dente podre, mas muitos têm até um problema de ir. É uma das coisas que parece mais terrível para muitos. Mas você já viu quando você está com o dente inflamado, doendo, precisa de um canal? O quanto é complicado às vezes o procedimento, o quanto fede. Olha bem para cá, por favor. O quanto fede quando um dentista abre um dente podre. Meu Deus, parece que não tem nada mais pedido do que aquilo, não é verdade? Você fica pensando, esse fedor todo estava na minha boca? Dá nojo, não dá? Mas eu te pergunto, tem como tratar o seu dente sem abrir aquele buraco e expor aquele fedor? Não tem, meu irmão. Os tratamentos médicos, como é que é os tratamentos médicos? Muita gente não gosta de médico, né? Acha que médico não gosta de gente. Mas é porque para salvar a sua vida, por vezes, o médico tem que fazer o quê? Aquilo que o pastor Edvaldo já viu o médico fazendo ali no Hugo, trabalhando no Hugo. A pessoa chegou lá e ia morrer. O que o médico fez? Na hora enfiou um bisturi aqui na garganta da pessoa e abriu a garganta da pessoa assim na hora. Porque ele estava engasgado, se não abrisse a garganta da pessoa na hora ele morria. Como ele já viu em outro momento também, alguém chegado ali, né, todo aberto, de uma batida de carro, ele viu o quê?
o médico pegar o coração da pessoa na sua mão e ficar bombeando o coração da pessoa na mão. Não é verdade, pastor Antônio? Porque o coração da pessoa estava parando. E já que estava aberto mesmo, é o músculo, não pode parar, então pega na mão e bombeia. Agora, se fica com dozinha, o que acontece? Aquela pessoa morre. Eu quero te fazer uma pergunta. Olha bem para cá, meu irmão. Você quer que Deus fique com dozinha de você ou trate o dente que está infeccionado na sua vida? Amém? Porque está lá, está doendo, vai doer mais ainda se Deus não tratar. Amém? Está entendendo? Por isso que muitos pastores, muitas igrejas, pessoas dizem: é isso, é aquilo outro. Meu irmão, a Bíblia fala assim, está na Bíblia. Olha, esse faz assim, para que pelo menos ele sofrendo lá, entrega lá, ele não está com Deus. Então deixa ele claramente nas mãos do diabo, para que ele sofrendo, ele venha de repente ter oportunidade de arrepender-se e voltar para Deus. Amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos prosseguir, porque tem coisa mais, é tanta coisa importante que o Espírito Santo de Deus fala na sua vida. Vamos ver mais? 2 Coríntios 11, versículo 23. Alguém lê lá que falou. 2 Coríntios 11, versículo 23. Bem rápido para ganharmos tempo. Enquanto vai abrir, deixa eu só citar mais um exemplo. São tantos exemplos assim, né, na nossa vida, a gente for parar para pensar. Meu irmão, quando eu queimei o corpo inteiro, pescoço para baixo, só que em segundo grau, assim, o braço recupera bem, não precisa de enxerto nem nada. Eu tinha 6 anos de idade, Deus me pediu uma bacia grande, e as enfermeiras juntavam duas, tinha que ser de duas, né? E aquelas pelinhas assim, parecendo pele de porco, aquelas que a gente come assim pra cima aqui no braço, com água colorida, e elas pegavam umas buchas e esfregavam aquelas buchas assim na pele de um lado do outro. Já viu quando você cai, machuca e vai minando aquele sanguinho? Minava aquele sanguinho, sabe, aquela pele. Mas por que elas faziam isso? Porque elas eram más? Não, hoje eu entendo. A pele do meu braço hoje, ela é limpinha, ela não tem marcas, né? Ficou perfeito. Mas se elas não tiram aquela pelezinha morta, queimada, que está ali encroadinha para cima, aquilo daí não cicatrizava direito. Está entendendo? Ficava ali uma marca, aquilo dali, depois ele dá trabalho para tirar. Aquilo ali já estava morto. Está morto, o que tem que fazer? Tirar. Tirar como? Põe na bacia, água com muito remédio, e elas iam para um lado e grudavam numa mão e a outra vinha para o outro, eu naquela luta com aquelas enfermeiras, né? E essas mulheres são mais demais, dá conta, né? Eu estou aqui sofrendo, elas limpando essa bacia, junto as duas aqui, e eu até te pergunto, dá para a mãe ou o pai estar do lado de uma situação dessa? É por isso que, sabe, é por isso que família tem hora que tem que estar longe. Um grande problema que está tendo agora nas aulas virtuais é o quê? Porque as mães estão do lado dos filhos. A hora que a professora fala, menina, mãe, mas essa professora, como é que fala assim com o meu filho? Em escola de perguntas, deixa a mãe ou o pai ficar lá na porta da escola? Não deixa, porque ali tem que ser duro, menino, você senta aí, né? Então ali naquela bacia o negócio doeu, mas tem uma coisa, sarou, a pele ficou lisinha. Mas vamos voltar, 2 Coríntios 11, 23, alguém lê, por favor. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho, muito mais em ações, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Meu irmão, eu vou continuar lendo aí, mas por favor, preste atenção nessa leitura. É muito profunda essa leitura. Meu Deus, como a gente às vezes não vê textos assim na Bíblia. Não é verdade? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Eu vou ler agora 24. Preste bem atenção nessa leitura. A gente tem que ler a Bíblia não com pressa, não como algo mecânico, mas refletindo sobre o que a gente está lendo. Olha o que diz. Paulo falando da sua vida. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 39 açoites, meus irmãos. Alguns estudiosos, pesquisadores dizem que isso aqui é algo sobrenatural. Paulo ter sobrevivido a isso aqui, diz que assim, foi pela graça de Deus, sobreviveu porque ele tinha uma história a mais para viver, porque diz que não era normal esse tipo de sofrimento, sabe, essa sequência aqui. 5 vezes, 40 açoites menos um, porque esse chicote não era qualquer chicote, ele tinha lá umas características. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Gente, Paulo foi apedrejado, dado por morto.
saíram, tá morto, né? Levantou lá no meio das pernas e saiu andando. Em naufrágio, 3 vezes. Eu costumo brincar o seguinte, né? A gente pode brincar. Se Paulo entrasse no barco, eu falava assim, vou no próximo. Deixa ele ir nesse. Meu irmão, vamos sofrer 3 naufrágios. Paulo sofreu 3 naufrágios. E às vezes a gente está assim, eu sou filho de Deus, sou servo de Deus. Nada vai acontecer. Está na Bíblia. É Paulo que passou sobre isso. 3 vezes naufrágio. Uma noite, um dia eu passei na voragem do mar. Uma noite, um dia eu passei boiando no mar, né? No meio do naufrágio e tal. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios. É perigo com o desconhecido, com os desconhecidos, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar. Meu Deus do céu, perigo de todo jeito, em perigo entre falsos irmãos. Só antes de prosseguir, meu irmão, quantas vezes eu e você não pensamos assim, Deus, eu quero ser um Paulo, né? Mas você está vendo, meu irmão, que toda pessoa abençoada na Bíblia, ou na história da igreja, ou nos dias, exceto alguns hoje que parece que confundem um pouco isso, né? Que acha que, mas não é de acordo com aquilo que a gente vê em toda a história da igreja. Na verdade, enfrentou lutas. Lutero, quando ele entrou em uma certa cidade, em um momento de um julgamento, ele disse que as telhas da cidade, parecia que em cada telhinha pequena daquela havia um demônio. Lutero, Martinho Lutero, da Reforma, ele ia ser julgado, muitos daqueles morreram. Muitos dos reformadores antes de Lutero morreram. Um dos reformadores fez uma profecia. 100 anos antes de Lutero nascer, ele disse, olha, hoje vocês foi queimados e jogados as cinzas no rio, matando um pequeno cisne, mas daqui a 100 anos surgirá um grande ganso, o qual vocês não conseguirão deter. Ou seja, mas ele viu, entrando na cidade, a visão espiritual dele era como se em cada telha tivesse um demônio. Mas vamos continuar aqui. Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Trabalho, fadiga, em fome, em sede, em jejuns. Veja que até diferenciou, né? Em fome, em sede e agora em jejuns. Muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Olha bem para cá, meu irmão. Você está vendo? Por isso que temos que entender a Bíblia como um todo. Eu vou ler um pouco mais dos versículos aqui, mas preste bem atenção. Nós, para entendermos a Bíblia fala de bênçãos, fala com certeza, mas a Bíblia fala disso. Então, quando nós vamos entender esses versículos, nós temos que entender que, sabe, são bênçãos, mas há situações assim. Mas a Bíblia não nos retira dessas situações. Versículo 32 diz: em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos. Eu pulei alguns versículos por causa do tempo, para prender. E num grande cesto me desceram numa janela da muralha abaixo, e assim me livrei da mão deles. Meu irmão, para eu passar adiante, olha aqui. A Bíblia diz que há uma certa situação onde alguns homens fizeram um juramento. Pense você nessa situação. Às vezes quando eu li aquele texto, eu fico pensando, meu Deus do céu, que coisa tem. Aqueles homens fizeram um juramento: não voltaremos a comer, não comeremos novamente enquanto não matarmos Paulo. Já imaginou alguém fazer um juramento desse contra a sua vida? Mais de uma pessoa dizendo, deve ter morrido de fome, né? Porque eles não conseguiram matar. Juraram, não comeremos antes de matarmos Paulo. Meu Deus do céu, meu irmão, isso está na Bíblia. Mas vamos adiante. Eu creio que todos nós estamos entendendo a mensagem de hoje, né? A situação. Vamos entender um pouco disso. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Estamos caminhando para o final, mas isso vai ficar bem claro. 2 Coríntios 12, 7. Vamos entender um pouco dos muitos porquês que às vezes nos sucedem coisas assim. Quem já pode ler? Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
Meu irmão, olha o que está aí na Bíblia, na sua Bíblia. Na sua Bíblia, que está na sua frente sempre. E que às vezes não percebemos, mas Deus quer nos falar, por isso Ele nos traz essa palavra hoje, assim como fala a minha vida, e nós temos que nos lembrar dela, que o apóstolo Paulo nos dá aqui um dos muitos exemplos pelos quais às vezes vem a luta, a provação. Paulo disse, olha, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, e às vezes o motivo pelo qual Deus nos prova pode ser esse ou outro, não sei, os motivos são muitos, nem sempre saberemos o porquê, mas ele diz, foi me dado um espinho na carne. O que que Paulo diz? A palavra é muito forte. Ele diz, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Alguns acham que isso pode ser uma enfermidade. Sabemos que Paulo, no final da sua vida, ele não enxergava bem. Algumas das suas cartas, ele diz, a assinatura é de próprio punho. Ou seja, não escrevi, não estou escrevendo, não estou enxergando. A assinatura é de próprio punho. Nesse texto ele diz isso. Os versículos que se seguem diz o quê? Que depois de ele ter orado 3 vezes o que Deus disse, não vou retirar. Há um propósito nisso. A minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Estamos caminhando para o final, mas aqui eu quero te dar uma outra dica. Olha bem para cá, preste atenção nessa dica. Prática. A respeito das lutas e das provações da sua vida, e por vezes eu fazia isso. Enquanto pastor, ou em uma situação qualquer, orando por uma situação, eu falava, gente, vamos orar para que Deus responda a você que está passando essa luta, ou a mim, a seguinte questão: há um propósito nessa luta? Há um propósito nessa dor? Vem de Deus? Há algum propósito nisso? Se há, que Deus me diga e me fortaleça e me faça aceitar. Amém? Amém? Se não há, se não é de Deus, se não vem de Deus, se não tem algum propósito, ou se o propósito já acabou, em nome de Jesus que tire, que seja tirado. Amém? Amém? Está aí uma dica prática, muito prática. Quando vier a luta, quando vier a provação, fala, Senhor, se há algum propósito, se é da sua permissão, por algum motivo que eu não entenda, me responde, diga isso ao meu coração, minha alma. Se eu não conseguir entender ou não, de qualquer forma, me dê força. Amém? Me dê força então para passar por essa situação, para enfrentá-la. Aleluia! Está entendendo? E eu vou encerrar agora, dando um grande exemplo. A Bíblia está repleta. Por questão do tempo, nós podemos ficar aqui horas, dias, mostrando situações assim na Bíblia. Mas eu vou dar uma muito forte. Talvez a maior. Lembra que no ministério de Jesus nós demos um exemplo lá no início do ministério dele? Eu vou dar um exemplo agora no final do ministério de Jesus sobre essa questão da luta, da aprovação. Mateus capítulo de número 26, versículo de número 39. Mateus de número 26, versículo de número 39. Antes, porém, de lermos, então não se esqueça disso. É enfermidade, é luta, é questão financeira, é afronta de alguém para a sua vida, não importa qual seja a sua situação. Olha a oração que nós vamos ver aqui agora. Mateus 26, 39, Jesus nos dá o exemplo. Como homem, aqui ele, como homem, o filho do homem, ele nos deu o exemplo. Várias vezes ele nos deu exemplo, aqui também. Mas aquilo que eu disse, orar dizendo, Senhor, há algum propósito? Se vem do Senhor, se há algo do Senhor, amém. Me dê força, me dê discernimento, assim como o Senhor disse para Paulo, não vou retirar o espinho, a qual ele mesmo disse, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, ou seja, a permissão de Deus. E aí, aquilo que me diz, o diabo serve, porque ele quer tanto fazer o mal, Deus, vou permitir, mas eu vou, lembra de Jó? Eu vou limitar, você não vai tirar a vida dele. E hoje somos abençoados pelo testemunho de Jó. Jó, enquanto era aprovado, de forma alguma ele entendia o porquê ele era aprovado. Hoje sabemos. Deixa eu te dizer apenas algo antes de prosseguir. Olhem para cá, antes apenas de lermos esse versículo. Tudo bem que Paulo, naquela situação, entendeu. Jesus entendeu. Mas nós, às vezes, somos meio toscos. Às vezes somos meio assim, Eu acho que eu e você tem hora que a gente não entende, não. Então, mesmo quando você não entender, meu irmão, diga, Senhor, a minha vida está em tuas mãos. Amém? Então, só permite o esforço do Senhor, está em tuas mãos, Eu não sei se eu vou conseguir entender tudo. Se eu entender, amém. Se eu não entender, Senhor, minha vida está em tuas mãos. Eu não quero, minha vida nada que for do diabo.
Mas se vier do Senhor, seja o que for, ainda que seja a cruz, se for do Senhor, e é o que nós vamos ver agora, Mateus 26, 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, Jesus, e orando e dizendo, Jesus orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Vou ler de novo. Por favor, preste atenção, porque essa palavra pode salvar as nossas vidas. Em meio agora ao sofrimento de blasfemarmos essa situação vivida por Jesus como homem, aqui não como Deus, mas como homem. Jesus sabia o que ele tinha que fazer, mas assim como eu e você, como homem, era tão difícil o que ele tinha que fazer. Meu irmão, deixa eu te explicar algo aqui. Tenha para comigo que essa é a situação mais difícil que já houve sobre a face da terra, porque morrer, dar a vida por outro, é difícil, mas eu entendo que não é por isso que Jesus estava fazendo essa oração tão difícil assim. O pior era aquela separação dele consigo mesmo, de Jesus com o Pai. 7 frases ele disse na cruz. Uma delas é: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Para mim, esse é o momento mais difícil de toda a história da humanidade, aonde Deus, Filho, o próprio Deus, sentiu-se separado de si mesmo, aonde ele sentiu algo totalmente inédito na história do universo, que é ele, Deus, sentir sobre si o pecado. Está me entendendo? O meu do seu pecado, todo o meu do seu pecado estava sobre Jesus naquele momento, e ele estava separado de si mesmo, o Filho estava separado do Pai. Está entendendo? Para mim é por isso que ele fez essa oração, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando disse: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós vamos encerrar lendo o versículo de número 42. Mas eu quero te dizer, não é errado, não é pecado eu e você fazer essa oração. Amém? Você está me entendendo? Senhor, se possível, passa de mim essa luta, essa dor, esse peso. Ele disse: se possível, todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. Alguém lê, por favor, o versículo de número 42. Bem rápido e bem alto. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Amém, meu irmão? Você está entendendo? Jesus então volta, e aí ele nos dá o exemplo: viva a sua e a minha vida, e aqui eu estou encerrando a minha palavra. Viva a sua e a minha vida espiritual assim. Às vezes o jovem hoje fala assim: Senhor, mas é tão difícil estar na igreja, porque eu não estou vendo aqui um caminhão de jovens. Meu pai dizia de um momento na história da igreja lá da Vida Redenção, onde crescemos, dizendo, e ele achava difícil, né? Dizia: nossa, aqui na igreja tem muito jovem. Tem o Ailton e o Francisco e o Ailton, o Ailton e o Francisco e o Ailton, e aí ele ia repetindo, porque só tinha 2 jovens na igreja. Então, meu irmão, se a sua luta é essa, se a luta de alguém que alguém está vivendo, de um homem maduro, uma mulher, em um mundo tão perdido, e às vezes parece tão difícil, parece que todo mundo, alguém às vezes diz assim: olha, mas não tem ninguém, mas não sei o que, mas isso, meu irmão, ore a Deus e diga: Senhor, se tem outro caminho, me diga. Mas se não tem outro caminho, mas se não tem outra forma, se não é possível passar este cálice